Bom, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um acabamento à mão. É um ponto fino, de acabamentos finos, né? Esse ponto aqui a gente conhece também como ponto corrido. É um ponto que a gente utiliza mais para fazer acabamento em forro, para fechar o forro, né? Então, olha, você entra aqui com onde você terminou a costura na máquina, olha. Você entra lá com a linha. Tô fazendo com essa linha aqui de outra cor, que é pra gente conseguir ver aqui no vídeo, tá? E aí, olha, onde eu entrei, tá vendo? Eu vou sair, e aí do outro lado, onde eu, na mesma direção, eu pego mais ou menos o ponto da máquina, a largura de um ponto da máquina. Olha, então aonde eu saio, aí do outro lado eu entro, tá vendo? Na mesma direção. Olha, posso até usar minha linha aí como guia, né? É interessante manter mais ou menos a largura do ponto da máquina, para não ficar depois, a hora que eu puxar, eu vou puxar esse excesso de linha, tá? A hora que eu puxar esse excesso de linha, depois não ficar aparecendo um ponto muito diferente da máquina. É um ponto de acabamento bem fino que a gente utiliza no ateliê para fechar forro. Você pode utilizar também para fazer, ajustar alguma peça que ficou larga, né? Olha, é um ponto aqui escondido. Aí quando chegar numa certa altura do ponto, agora você vem e você puxa, olha. Olha como fica bacana, né? Você vai puxando depois. Então aqui, olha, continuando, olha, aonde eu saí, eu vou entrar lá do outro lado. E sempre é bacana eu manter mais ou menos aí uns 3 milímetros mais ou menos, que é o ponto da máquina, tá? Pra não ficar muito diferente do ponto da máquina. Olha. Então, eu pego na mesma direção que eu saí, eu pego do outro lado. Olha. Chamado, esse ponto aqui é conhecido como ponto corrido, né? Ó, que bacana. Aí depois é só puxar, olha. Eu puxo, olha lá. Então eu tô fazendo com essa linha aqui, mas pra dar um destaque pra aparecer no vídeo, tá? Então, olha. Onde eu saí, eu entro do outro lado. Fazendo médio um zigue-zague, né, ó. Ó. Aí a minha própria linha, ela pode ser um guia, tá vendo? E a largura do ponto é bacana você manter sempre a largura de um ponto de máquina, uns 3 milímetros mais ou menos. Tá, não aparecer um ponto diferente da máquina, da costura reta, né? Aí depois que olha lá, eu puxo, ó, ele vai fechando, ó. Então é muito bacana, é um ponto de acabamentos finos. Esse ponto é conhecido como ponto corrido, tá?
Então, ó, lá onde eu saí, eu entro aqui do outro lado, na mesma direção. Pego aí pelo menos por lado de dentro, uns 3 milímetros mais ou menos. Olha. Tô usando essa linha aqui colorida que é pra gente ver aí no vídeo, pra ficar mais visual, né? Olha, é médio um zigue-zague, então na mesma direção que eu saio, que eu entro lá do outro lado, eu saio, na hora que eu saio eu pego aqui desse outro lado, olha. Tá vendo? Aí vocês veem, ó, que bacana. Aí a hora que você tiver mais ou menos costurado aí pelo menos aí uns 2 centímetros, você vem e puxa, olha. Olha que bacana. E aí o desafio desse ponto também é você sempre manter a largura do ponto, porque aí você fica parecendo com o ponto da máquina mesmo. Ó. Tá vendo? Ó, então onde eu saio, eu entro do outro lado. Esse ponto, então, como eu disse, é um ponto corrido. A gente utiliza muito para fazer fechamento de forro. Ou até mesmo uma peça aí que estiver descosturando, né? Uma lateral de uma saia. Olha. Olha que bacana. Então é um ponto fino, tá? De acabamentos finos, usado muito aí na alta costura, na alfaiataria. Então entra lá uns 3 milímetros mais ou menos, ó. E aonde eu saio, na mesma direção, eu entro do outro lado. Procurei pegar uns 3 milímetros mais ou menos. Ó. E é um exercício que eu vou calibrando meu olho também, né? Se eu entrei 3 milímetros de um lado, o outro também eu vou entrando lá uns 3 milímetros mais ou menos. Pra ficar igualzinho, pelo menos parecido com o ponto da máquina, tá? Aí depois a hora que tiver mais ou menos uma certa quantidade de pontos, olha, você puxa, ó. Quando você costurar mais ou menos uns 2 centímetros, aí você vai puxando e ele vai fechando a peça. Então olha como fica bacana. E a sua linha, ela mede que vira um guia, tá vendo? Onde eu sair, eu entro lá do outro lado, ó. Tá vendo? Então esse ponto corrido a gente utiliza muito para fechar forro. Mas como eu disse, né, em reforma você pode utilizar aí para fechar alguma peça que é alguma abertura de alguma peça, né, olha. Aí o desafio é esse. Aí a hora que tiver mais ou menos uns 2 centímetros aí que você costurou, você pega e você puxa o excesso. E aí ele fecha, olha que bonitinho que fica. Então fica um ponto bem acabadinho. E olha, fica bem fechado, parecendo que a gente costurou na máquina mesmo, tá? Então esse aqui é um ponto conhecido como ponto corrido, utilizado aí como para fechamento de forro. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, um exercício aí para vocês, tá? Curta e compartilha lá o vídeo. Até mais.